Graça e paz, família de Deus. Vamos hoje para Mateus capítulo 17, onde nós vemos aqui um texto muito discutido no meio teológico, mas vamos ver o que o Senhor nos ensina nesse texto. O texto diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para ir ao monte. Estando ali, eles viram que o rosto de Jesus foi transfigurado, viram que suas roupas se tornaram brancas, resplandecentes, mas também observaram que havia ali com Jesus dois personagens bíblicos, Elias e Moisés. Talvez a grande discussão que exista por aí é sobre essa visão que eles tiveram, se realmente era Elias e Moisés que estavam ali, mas acredito que a lição mais importante desse texto está mais adiante. A Bíblia diz então que os discípulos perguntaram a Jesus se Jesus gostaria que eles fizessem 3 tendas ali, para que Jesus, Elias e Moisés morassem, e eles queriam habitar ali no monte, tamanho o prazer que eles sentiram em ver ali aquela visão. No entanto, a Bíblia diz também que houve uma nuvem que os envolveu nesse momento, e eles ouviram a voz: esse é o meu filho, a quem amo e a quem tenho prazer. A ele ouvi, ou a ele dê ouvido. A Bíblia então diz que essa nuvem desapareceu, e ao ela desaparecer, estava ali somente Jesus novamente com seus discípulos. A grande lição que temos que entender aqui, é claro que o fato de Elias e Moisés tem uma relevância no texto, mas estão ali apenas representando o período do Antigo Testamento. Quando Jesus estava ali com essas duas pessoas e Deus disse: mas esse é o meu filho, apontando para Jesus, estava dizendo: olha, hoje a nova aliança é pautada no meu filho. A antiga aliança era pautada no período, ou representada pelo período mosaico da lei e também pelo período dos profetas. Mas agora vocês estão numa nova aliança. Essa nova aliança é em Jesus, e é a Ele a quem vocês têm que ouvir. Deus revelou parte da sua vontade na lei, Deus revelou parte da sua vontade através dos profetas no Antigo Testamento. Mas agora Jesus é a plenitude dos tempos, ele é a plena revelação daquilo que Deus é. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ouvi uma frase hoje muito interessante, que em Jesus nós encontramos a imagem perfeita de quem Deus é e também a imagem perfeita daquilo que Deus espera que o homem seja. Então Jesus é a plena revelação de tudo isso, de quem ele é, de quem é aquilo que ele deseja que nós sejamos, porque ele é o fundamento dessa nova aliança. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que Deus falou aos antepassados, no tempo passado, através dos profetas, mas que naquele tempo que foi escrito, Deus estava falando com o povo através de Jesus. Ele que é, segundo João escreveu, o verbo encarnado. E esse verbo não é apenas algo que é falado, algo que podemos observar ou dar atenção apenas com nossos ouvidos, mas ele é o verbo, aquele que significa também, e traz um conceito nessa palavra no grego, um fundamento, aquilo que serve como estrutura, aquilo que transforma a estrutura, aquilo que traz alicerce, aquilo que transforma os conceitos da pessoa, aquilo que veio realmente para trazer transformação na vida de todos aqueles que se apegam a esse fundamento, a esse Jesus, a esse verbo encarnado. Então observemos que quando Deus disse aos discípulos a ele ouvir, Deus não está apenas dizendo para ouvirmos apenas o discurso de Jesus, mas ouvirmos também aquilo que ele pratica, porque a prática de Jesus também fala muito aos nossos corações. Fala sobre aquilo que Deus espera de nós. Jesus, como disse, ele é a plenitude dos tempos. Ele é a revelação plena daquilo que Deus é, aquilo que Deus espera de nós. E quando o Senhor falou aos discípulos, nós temos que também entender que essa é uma fala que também serve para nós. Muitas vezes estamos dando ouvido a tantas coisas, inclusive algumas coisas que pensamos ser boas, mas que já não faz mais parte da nossa relação com o Senhor. Imagine só os homens talvez se apegando à lei, como assim eram os fariseus, mas o apóstolo Paulo, quando escreve aos romanos, diz que a lei estava enferma na carne. Talvez seja assunto para um outro dia, mas veja bem, a nossa natureza humana tornou a lei corrompida, porque as pessoas entenderam o propósito errado da lei, tentaram usar a lei como instrumento de justificação, e o propósito da lei nunca foi isso. O propósito da lei era apontar para Cristo, para o Cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. Então era impossível, segundo o apóstolo Paulo, o que era impossível à lei, já que ela nem tinha esse propósito de santificar ninguém, de justificar ninguém, se tornou possível em Jesus Cristo, na sua obra redentora e nas suas obras diárias, naquilo que ele viveu, naquilo que ele praticou. É aquilo que temos que aprender, porque Paulo também em Romanos 8 diz o seguinte, que Deus nos elegeu
e nos justificou, santificou com o propósito de sermos irmãos que viessem depois de Jesus, a fim de que sejamos a imagem do primogênito. Não a imagem apenas daquilo que é visível, mas a nossa prática, aquilo que possa ser percebido em nós, deve ser aquilo que foi percebido em Jesus na sua vida prática, na sua vida comum, no seu dia a dia. A imagem e semelhança de Deus que havia em Jesus também deve haver em nós, porque nós anteriormente fomos criados dessa forma, mas corrompidos pelo pecado e agora regenerados pelo poder do Espírito Santo que nos lava, nos regenera, pelo poder que há, segundo Paulo escreveu a Tito. E nós temos que entender que esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus nesse texto, nos levar a entender que agora temos que dar ouvido ao Senhor. Como eu disse, muitas vezes estamos dando ouvido a coisas que fazem parte do passado, que não tem mais efeito nenhum sobre nossas vidas. Muitas vezes estamos dando ouvido também às coisas que nem sequer a aparência de boas têm. Muitas vezes estamos dando ouvido às coisas do mundo que tentam corromper a nossa vida espiritual, muitas vezes tentando assumir papel de fundamento de alicerce em nossas vidas, mas que são alicerces que não podem sustentar a nossa existência, porque nós só podemos estar alicerçados sobre a rocha que é Jesus. Esse fundamento dessa nova aliança e a quem devemos dar ouvido. E que nosso ouvido espiritual esteja atento, nossos olhos espirituais estejam atentos a tudo aquilo que Jesus fala e faz, e assim possamos aprender com o Senhor acerca da sua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Esse é o desejo do Senhor para todos aqueles que o amam, que nós possamos entender que a fala de Deus aos seus discípulos, aos discípulos que estavam ali com Jesus, é a mesma fala para nossas vidas. Cabe a nós refletirmos a quem temos dado ouvido. O desejo do meu coração é que a cada dia nós possamos dar mais ouvidos a Jesus. Talvez já estejamos fazendo isso em algum nível, mas que isso evolua, que isso cresça, que isso melhore em nós a cada dia. Se você ainda não dá ouvido a Jesus, o convite é que você dê ouvido a Jesus. Que você tenha Jesus como referência para você, que você tenha Jesus como fundamento para a sua existência, que você permita que esse verbo que se fez carne, ele transforme os seus conceitos e valores para que você tenha uma vida de acordo com aquilo que Deus espera de você e que assim nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para os seus filhos. E eu gostaria de orar por isso em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, que nós juntos bendizemos o Teu santo nome pelo Seu amor, pela Sua fidelidade, pelo Seu povo. Tudo isso que se manifesta, Pai, por intermédio da Sua palavra, que tem o propósito de nos transformar. Sabemos que o Senhor Jesus deve ser aquele que nós possamos olhar para Ele, observar os Teus atos, possamos ouvir a Sua voz, possamos ouvir as falas de Jesus, estarmos atentos daquilo que Ele nos ensinou, seja com palavras, seja com atitudes. Que essa disposição exista no nosso coração de ouvirmos aquele a quem o Senhor nos ordena ouvir. Que não haja, Senhor, outras vozes que sejam direção para nossas vidas, senão a voz do Senhor. Que possamos, ó Pai, serem aquelas ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor, que reconhecem a direção do Senhor para nossas vidas. E para isso nós clamamos ao Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor envie a cada dia mais e mais dele sobre nossas vidas, para que nós assim possamos compreender os propósitos do Senhor para nossas vidas, nos engajarmos nele, vivê-los de maneira plena, através daquilo que o Senhor dá para o seu povo de conhecimento do seu Filho, a quem o Senhor tanto amou, a quem o Senhor tanto ama, e que assim sejamos nós também, os filhos a quem o Senhor ama e que o Senhor tenha prazer na nossa vida, porque certamente viveremos de acordo com aquele que é o seu primogênito, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, e que Deus possa abençoar tanto a sua vida como a vida das pessoas a quem você vai compartilhar essa mensagem. Se você puder nos ajudar esse canal a crescer, você pode nos ajudar não somente compartilhando essas mensagens, mas deixando seu joinha. Se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever. Tudo isso coopera para que o YouTube entenda que esse canal é relevante e compartilhe de forma automática essa mensagem com outras pessoas também, que possam conhecer o canal e possam ouvir o Evangelho de Jesus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que nos revela quem é Jesus e assim transforma nossas vidas. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida.